Como superar padrões de escassez. Olá, eu sou a consteladora Mariana Confó e hoje vamos falar sobre escassez. Bom, primeiro a gente vai falar sobre as origens desses padrões de escassez e como superar. Qual é o caminho para você seguir para superar esses padrões? Bom, origens. Qual a origem desse padrão de escassez? Isso pode se manifestar na sua vida de várias formas, em diversos momentos, inclusive em momentos que você ganha mais dinheiro e acaba perdendo tudo, onde alguma coisa acontece ou você não consegue manter, ou você pode não conseguir chegar aonde você quer. Então são várias formas que esse padrão pode se manifestar, mas é um padrão. Por quê? Se você percebe que não passa, se você percebe que não muda, ele é um padrão na sua vida. Então, primeiro a gente precisa olhar de onde vem esse padrão. Ele vem do histórico familiar. Ele vem da sua história, ele vem de tudo que você escutou quando você era pequeno, das reações que você aprendeu a ter com relação ao dinheiro, às compras, né, se isso te causava tensão. Então você pode estar viciado, inclusive, nessas emoções. Então você precisa olhar cada hábito que você tem para conseguir mudar. Não é só uma constelação e mudar tudo. Não é só, nada vai mudar de um dia para o outro, mas existe um caminho de superação. Porque as origens desse padrão, elas são muito profundas, elas são emocionais. Então por isso que você pode ganhar muito e perder, porque você não se permite, o seu eu interno não se permite ter mais ou viver de uma forma diferente, que não seja na escassez, que não seja na falta. Então, junto com o trabalho externo, é preciso fazer o interno, porque o externo é o reflexo do interno. Então, quando você começa a se trabalhar, o externo e o interno começam a se modificar. E não adianta nada também trabalhar o seu interno, mas você não ter disposição nem conhecimento para mudar o externo. É um conjunto. Não é só mudou o interno, o externo mudou magicamente, não é isso. É preciso um alinhamento do interno e externo. Bom, esses padrões, eles vieram instalados em você, sabe? No computador, quando a gente compra, né? E vem ali os padrões de fábrica, nós somos assim. Mesmo pequenininhos, nós já temos esses padrões instalados na gente. E a gente vai aprendendo culturalmente com a nossa família, como eles lidam, e vai aprendendo, e aquilo vai ficando cada vez mais forte, e até que você vira adulto e você não consegue sair. Por quê? Porque existe algo seu que foi forjado e que tem uma força imensa porque está ligado ao inconsciente do seu sistema familiar. Então é importante você olhar para isso e entender de onde que vem esses padrões, né? Entender de qual família, né? De qual direção familiar, qual o histórico, quais as questões que podem ter aí um nó de falência na família, né? Um nó de muita falta, um nó que eu digo um nó emocional, que você pode estar entrelaçado com uma lealdade sistêmica. Então é preciso olhar para isso de uma forma diferente, para que isso se dissolva e você consiga fazer a sua parte consciente, a sua parte no exterior, porque às vezes você não tem disposição. Você pode inclusive ter uma defesa, uma reação depressiva, porque o seu eu, sua psique não está acostumada com esse novo caminho. Então quando você vai, você deprime. Muitas pessoas fazem esse movimento inconsciente porque não estão acostumadas nem autorizadas internamente a seguir. Então podem entrar no processo depressivo, podem fazer questão de se livrar de todo o dinheiro, podem querer mudar de carreira. Aquilo que está dando certo não pode dar certo mais. Então existem muitos processos que a gente chama de autossabotagem, mas são inteligentíssimos, como uma forma de lealdade ao sistema familiar. Então, como superar?
primeiro você precisa entender como você está, qual é a sua forma de lealdade, porque ela pode ser de vingança, ela pode ser uma vingança inconsciente, por raiva do que você não recebeu, né, ou por raiva inconsciente de injustiças que aconteceram com você. Você hoje não dá certo. Para quê? Para que essa sua certeza interna continue. Porque é uma certeza de que você sofreu injustiças, então você não pode dar certo, porque senão você olha para trás e tudo valeu a pena, e eles foram bons pais ou foi uma boa família, mas dentro de você vive uma crença de que isso não pode acontecer. Então, existem processos internos de vingança, sim, mas é uma vingança inconsciente. É algo que precisa ser trabalhado, precisa ser reconhecido, para aí sim se mudar alguma coisa. Então você pode estar num processo desse de vingança, você pode estar numa lealdade, sim, à pobreza, votos de pobreza para não sair daquele ambiente, né, o que você pertence, a sua comunidade. Existem várias lealdades e que elas são muito profundas, elas fazem parte do seu eu. Muitas vezes você vai ganhar mais e você vai mudar a sua forma de falar, você vai mudar os temas das conversas com seus amigos, com seus familiares, você vai precisar se reformular. E não só a questão material, mas a questão relacional, de como você se relaciona com as pessoas. E é justamente aí que acontecem as maiores autossabotagens, onde estão os maiores bloqueios. Porque às vezes você está seguindo numa direção e acontece alguma coisa, em alguma relação importante para você, que você trava e não vai adiante. Porque aquilo era um sinal de que aquela relação não ia continuar. E aí você precisa que aquela relação continue, porque o seu eu interno precisa de pertencimento. Então é preciso enxergar e romper com essa expectativa de que você vai perder esse relacionamento. Porque isso é uma parte interna que acha que vai perder pertencimento, perder amor, perder afeto. E muitas vezes rir da desgraça, né, ou rir de coisas com relação à escassez, fazem parte daquele cotidiano e você vai precisar mudar para justamente sair dali. Aí você não vai perder necessariamente aquelas relações, mas ela vai se configurar de uma forma diferente. Então, esses detalhes, essa forma de viver que você vive dentro da sua configuração, se ela é de escassez, elas têm uma importância vital. E sim, elas também são sistêmicas, porque tudo que você faz para pertencer é sistêmico. Tudo que você faz para manter uma relação, né, que você poderia seguir de uma forma diferente, mas você faz um mal a você para continuar, isso é sistêmico. Então existe aquele início, aquilo que lá atrás começou, às vezes, uma geração anterior a você, mas você conscientemente está reproduzindo reações, ações que te mantêm nesse mesmo lugar. E é preciso olhar para elas, reconhecer e mudar a postura. Postura sistêmica, postura adulta, postura diante daquilo que você quer. Se você quer um resultado diferente, a sua postura precisa ser diferente. E não mais uma postura de vítima. A postura de vítima é a de contar uma história, de se justificar e de ficar esperando um resultado sempre diferente, sem fazer nada diferente. E a postura é olhar para a situação, se responsabilizar e sim correr atrás, fazer uma constelação, fazer duas, entrar numa mentoria ou fazer um outro processo de desenvolvimento, procurar entender o que você precisa fazer diferente. Não é o ficar esperando o diferente e nem ficar justificando. Justificando e se desculpando. Ah, mas eu estou aqui mesmo. Se você está aí mesmo e você tem muitas justificativas, significa que você até tem uma vontade de mudar, mas você não tem uma decisão. Você não age de forma clara. E então você vive dentro daquele padrão, do seu padrão antigo.
Agora, se você quer mudar esse padrão, você precisa sair dessa teia que você vive. E para sair dessa teia, você vai precisar vivenciar dentro dela os testes da vida. Quais são os testes? As reações que você precisa ter diferente. Porque se você reage sempre da mesma forma, o resultado é da mesma forma. Para que você tenha resultados diferentes, precisa agir de forma diferente. Né? Por exemplo, se você se determina a procurar um trabalho diferente, que você ganhe mais. Então você vai agir nessa direção. Né? Então você vai procurar, né? Você vai mandar currículo, você vai agir de uma forma diferente. E quando você for chamado, né, muitas vezes, quando uma pessoa se propõe a fazer algo novo, acontece dela ficar doente, né, ou acontece de algum problema no meio do caminho e ela desiste. Ah, mas aconteceu muita coisa, meu filho ficou doente, não sei o quê. E ela vai desistindo, você vai desistindo no meio do caminho. E o que é uma postura? É se manter nessa postura. As dificuldades, elas vão continuar e elas estariam ali mesmo que você estivesse fazendo a mesma coisa. Então, por que não continuar fazendo quando agora você quer um objetivo maior? E aqui eu falei de um problema pequeno, às vezes surgem problemas maiores, que são os testes da sua teia de acontecimentos para que o seu futuro mude. Então, é importante se responsabilizar e entender que para você sair dessa teia e para uma nova teia, essa teia sistêmica, você precisa primeiro andar na sua de uma forma diferente até você chegar numa outra. E isso demanda energia, decisão. Decisão. Somente isso. Disposição e decisão. Hoje falei de alguns aspectos de como superar padrões de escassez, que sim, a gente precisa olhar as lealdades sistêmicas e acompanhar esse processo, né? Esse processo de reações diferentes diante da vida. Porque é essa postura diferente diante da vida que vai trazer novos resultados para você. Essa postura sistêmica diante da vida é uma postura de sair do lugar de vítima, mesmo que você tenha sido vítima, não fique nesse lugar, porque o quanto antes você sair, melhor. Porque esse lugar pode ficar confortável e você nunca mais querer sair. Então, se você quer um processo que vai colaborar com a sua vida, com as suas conquistas, eu trago aqui a mentoria sistêmica, que é um processo de 6 meses, onde você vai ser acompanhado de forma individual e encontros em grupos para conseguir novas conquistas, novos caminhos, constelar o que você precisar dentro da sua vida, dentro dos seus bloqueios, para que você consiga ir além. Bom, eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo.